Entendi. Então, vamos lá. Ó, não esqueçam da VA hoje, né, gente? Hoje nós vamos trabalhar com a matéria de mérito e com os elementos da ação. Primeira matéria de mérito, tá? Então, já estamos aqui gravando, gente. Bom, a gente falou muito de mérito, né? Mas, afinal, o que é mérito, né? Para a gente estudar mérito, antes a gente tem que entender o que é lide. Lide é o conflito, gente. É a pretensão resistida. Porque imagina, se alguém quer que o outro lhe pague, isso é uma pretensão. Se o outro paga, a pretensão foi confirmada, né? Foi efetivada. Agora, se eu quero que alguém me pague e a pessoa não quer me pagar, eu tenho uma pretensão e a outra pessoa está resistindo. Então, a pretensão resistida essa pretensão resistida faz com que surja entre a gente um conflito, um litígio, uma lide, né? E o que é esse mérito? Essa lide, né? É esse conflito nos limites do pedido imediato, tá? Ou seja, gente, imagina aí que alguém bate no meu carro, briga comigo no meio da rua e sai sem prestar, né, assistência. Aí eu narro isso no processo e, ao final, eu peço dano moral, né? Mas não peço dano material do conserto do carro, mas dano moral, porque a pessoa me xingou, me humilhou e não prestou socorro, né? Ou seja, qual que é o meu pedido? É o dano moral. Ainda que na narração dos fatos eu tenha demonstrado que existia também o dano material. Gente, eu não pedi o dano material. O réu precisa contestar o dano material? O juiz precisa analisar o dano material? Não, porque ele não foi pedido. Se não foi pedido, não pode ser deferido, né? Então, por isso que a gente fala que é a lide nos limites do pedido, porque o mérito, gente, o objeto do meu debate no processo, ele tem que ter sido o quê? Pedido. Né? A gente só vai discutir aquilo que foi pedido. Porque o que não foi pedido não interessa, não pode ser deferido, né? Bom, por isso que é a lide nos limites do pedido, ou seja, é o conflito limitado pelo que de fato foi pedido. Porque o que não foi pedido não nos interessa discutir no processo, né? É o bem da vida jurídico debatido no processo, né? E a gente fala também que é a causa de pedir e pedido, ou seja, os fatos e fundamentos limitados pelo pedido, tá? Bom, diante disso, a gente tem a sentença que resolve o mérito. A gente chama ela de sentença definitiva e faz coisa julgada material, tá? Ou seja, não se pode mais ajuizar a ação. Deixa eu explicar isso. Todo processo vai terminar como? Gente, todo processo termina como? Todo processo termina com uma sentença. Às vezes você fala, meu processo não deu em nada, foi arquivado, teve uma sentença antes. Mas meu processo não deu em nada. Eu não consegui achar o réu, marquei para lá, o processo não deu em nada. Teve sentença? Teve, gente. Porque todo processo termina com uma sentença. Vou repetir, todo processo termina com uma sentença. Agora, quando o juiz não tem elementos para decidir aquela causa, né, porque falta uma das condições da ação, ou um dos pressupostos processuais que a gente resolveu, que a gente já estudou, realmente eu também vou ter uma sentença, mas eu vou ter uma sentença que não resolve o mérito, tá? Então, eu posso ter uma sentença que resolve o mérito e julga o pedido. Essa sentença é chamada de definitiva, porque ela define aquela situação, define aquele conflito, né? Define de forma definitiva, olha só, ficou redundante, mas é isso mesmo.
e faz coisa julgada, material, ou seja, aquela matéria já foi julgada. Bom, uma vez que eu tive uma sentença que já resolveu o conflito e aquilo fez uma coisa julgada, material, eu não posso ajuizar mais aquela ação. É óbvio que contra a mesma pessoa, né, gente? Por quê? Porque eu não posso voltar a discutir o que já foi definido. Isso iria contra o quê? A segurança jurídica, tá? Então, uma vez que o mérito foi resolvido, que houve uma sentença que definiu aquela situação, que transitou em julgado, faça uma coisa julgada e eu não poderei juizar mais a ação. Os casos em que há a sentença definitiva estão aqui no artigo 487, né? Então, haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido, formulado na ação da reconvenção, ou seja, julgar procedente ou improcedente o pedido, ou até parcialmente procedente, né? Decidir de ofício ou requerimento sobre ocorrência de decadência e prescrição, homologar o reconhecimento da procedência do pedido, formulado na ação ou na reconvenção, homologar a transação ou homologar a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Né? A sentença que extingue o processo sem resolver o mérito, porque todo processo termina com uma sentença. Se o juiz não pode resolver o mérito, ele vai proferir uma sentença que extingue o processo sem resolver o mérito. E ela vai ser chamada de terminativa, porque ela só termina aquele procedimento, mas ela não define o conflito. E aí? Aí a gente vai poder ajuizar a ação de novo. Por quê? Porque o conflito não foi resolvido. E eu não posso fazer autotutela. Então, uma hora ele vai ter que ser resolvido, né? Então, nesse caso, a gente vai falar que a coisa julgada é só formal, porque a matéria não foi julgada, né? E se poderá ajuizar uma ação novamente. Quais são os casos em que eu tenho uma sentença terminativa? Então, no artigo 485. Então, o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, o processo fica parado durante mais de um ano por negligência das partes, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonará a causa por mais de 30 dias, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade e interesse processual, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência. Homologar a desistência da ação e, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal e nos demais casos previstos em lei, tá? Gente, dúvidas sobre o mérito? Então, só recapitulando, né? O que é o mérito? O mérito, gente, é o nosso objeto de discussão no processo, né? É o bem da vida jurídica debatido no processo. A gente pode falar também que a lide nos limites do pedido ou a causa de pedido e pedido, tá? Bom, o mérito é o que vai ser discutido no processo. Qual que é o nosso objetivo quando a gente ajuiza uma ação? Que ela chegue ao final, que ela tenha uma sentença que resolva o mérito, que resolva o conflito. Mas nem sempre isso acontece. Então, eu vou ter sentenças que extinguem o processo com resolução do mérito, são sentenças definitivas, que fazem coisa julgada material, e aí eu não posso ajuizar novamente aquela ação. Agora, tem casos em que o juiz não vai conseguir resolver o mérito, ainda assim ele vai preferir uma sentença, porque todo o processo termina com uma sentença. Vai ser uma sentença terminativa, tá? Que só termina o procedimento, mas não resolve o conflito, né? Vai fazer coisa julgada formal, e aí eu vou poder ajuizar a ação novamente. Alguma dúvida, Matheus? Voltamos a ser só eu e você, né, Matheus? Tranquilo até agora? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos continuar aqui agora com os elementos da ação. Ah, matéria importantíssima, elementos da ação. Elementos da ação. Servem para individualizar uma ação e permitir a sua identificação, né? Gente, como é que eu sei que uma ação é idêntica à outra, né? Pelo número, professora. Pelo número. Olha só. Imagina que a Maria
e o José, né, resolvem namorar. E desse namoro surge um filho, da Maria e do José. Não é Jesus, é João, tá? E o José assume o filho, mas não paga pensão. Eles terminam o relacionamento e ele não paga pensão. Aí, o João, representado pela Maria, ajuiza uma ação de alimentos contra o pai aqui em Belo Horizonte, querendo receber R$ 1.000 de alimentos. Mas alguém fofoca para Maria que lá em Contagem, porque a Maria mora em Belo Horizonte, mas trabalha em Contagem, que lá em Contagem, onde ela também, né, tem o endereço comercial dela, o processo é mais rápido e ele ganha um valor maior de pensão. Então, o que ela faz? Ajuiza a mesma ação, né, do João representando o pai, lá em Contagem, requerendo os mesmos R$ 1.000 de alimentos. Tá? As duas ações são sentenciadas, a de Belo Horizonte e a de Contagem. Pergunto, qual pensão José vai pagar? A definida por Belo Horizonte ou a definida por Contagem? Em tese, as duas. Que isso, professor? Ficou doida? Não. Em tese, as duas, porque as duas são ordens judiciais, ele tem que cumprir. Mas reparem, gente, eu tive 2 processos judiciais para resolver o mesmo conflito. E poderia ter até tido sentenças contraditórias. Uma poderia ter condenado e a outra não. E aí? E aí? Tá? Gente, o nome disso é litispendência, né? Quando tem 2 ações idênticas tramitando ao mesmo tempo. E como é que eu sei que elas são idênticas? Porque, reparem, elas estão em cidades diferentes e, obviamente, vão ter números diferentes. Ainda assim, elas são idênticas. Como eu sei? Eu tenho 3 elementos que me permitem identificar, individualizar uma ação, identificar se ela é idêntica à outra, tá? Eu tenho os sujeitos, né? Na verdade, são as partes, a causa de pedir e o pedido. Então, se 2 ações tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nós vamos falar que elas são ações idênticas, tá? Bom, vamos começar a falar? Primeiro, sujeitos do processo, né? Os sujeitos são o juiz e as partes. O que eu preciso para 2 ações serem idênticas é que as partes sejam as mesmas. O juiz pode mudar, mas autor e réu têm que ser os mesmos, tá, gente? Causa de pedir. A gente fala que a causa de pedir são os fatos mais os fundamentos jurídicos. Causa de pedir é bem o que o nome fala mesmo, né? É o que justifica o meu pedido. Mas cuidado. Muita calma nessa hora. Muito cuidado. Não é causa do pedido. Se você colocar a causa do pedido na prova, é 0. É causa de pedir, tá? E é exatamente isso. É o que justifica o meu pedido. E o que se justifica o pedido? Primeiro, haver um fato. E segundo, esse fato ser previsto em lei como um fato ilícito, né? Então, a gente fala que a gente tem uma situação fática de ilicitude, ou seja, eu tenho um fato lícito definido em lei, né? E contrastando, em face de uma situação de ilicitude, e contrastando com esse fato lícito previsto em lei, eu tenho um fato que aconteceu na vida real, que é ilícito. Vocês entenderam? Então, a lei fala assim, por exemplo, matar alguém. Qual que é a situação fática de ilicitude? Não matar, né, gente? Não matar. Por que o código, então, não fala não matar? Porque é código da Bíblia, né? Então, a situação fática é não matar. Se alguém mata, qual que é a situação? Qual que é a situação fática? De ilicitude. Então, o fato de matar é uma situação fática de ilicitude quando a gente compara com a situação da lei, que fala o que é lícito, né? Então, o que é essa causa de pedir? É o fato e o fundamento jurídico, mostrando que se eu pego aquele fato e aplico o direito nele, a gente vê que existe ali uma consequência jurídica. Surge ali o direito para uma parte e a obrigação para outra parte. Ou seja, demonstração jurídica da situação de licitude, tá? Essa causa de pedir, ela pode ser remota. A remota é a narração dos fatos ilícitos e a próxima, que é a demonstração da situação de licitude em face à situação de ilicitude, né?
Isso a gente chama de teoria da substanciação. O que significa isso? O código. É porque, assim, professora, basta narrar os fatos, né? O juiz sabe como é que aplica o direito. Afinal, o cara fez concurso. O cara é top, né? Direito não é ciência exata, gente. É ciência social aplicada. Se ele é uma ciência social aplicada, ele permite interpretação. Então, não basta narrar os fatos. Na verdade, até 1939, bastava narrar os fatos. Mas desde o Código de Processo Civil de 1939, que se fala que não basta narrar os fatos. Eu tenho que narrar os fatos e mostrar os fundamentos jurídicos. Ou seja, é narrar os fatos e mostrar como que o direito se aplica àquele caso e qual que é a consequência jurídica, ou seja, qual é o direito e qual é a obrigação que surge daquele fato quando se aplica o direito nele, né? Então, eu matei o Matheus. O que o direito fala? Que não pode matar, gente, que se for matar vai ser punido. Então, qual que é a consequência jurídica? A condenação da Michelle de 6 a 20 anos de detenção, de reclusão, né? Qual que é a causa de pedir? Tanto o fato de eu ter matado, quanto o fato do ordenamento jurídico me proibir de matar. Tá? A teoria da substanciação fala o seguinte: não basta o autor, na sua inicial, narrar o fato. Ele tem que mostrar também qual que é a aplicação daquele fato no ordenamento jurídico. Ou seja, não basta narrar os fatos, eu tenho que mostrar também qual que é a fundamentação jurídica, tá? Ou seja, como que aquela lei deve ser interpretada naquele caso. Ah, então eu falo para o juiz como que ele deve interpretar a lei e ele vai seguir o que eu estou falando. Não, ele não é só marionete, ele não é só fantoche, ele vai ouvir a parte contrária, inclusive. Muitas vezes vai ouvir até o Ministério Público também, até criar o entendimento dele de como se aplica a lei naquele caso concreto. Mas tudo bem, porque o que eu tento nas minhas peças é convencer o juiz de que a minha tese, a minha forma de aplicar a lei naquele caso concreto é a forma correta. Tá? Então, a teoria da substanciação fala isso. Não basta eu alegar os fatos. Eu tenho que alegar também os fundamentos jurídicos e mostrar como que eles se aplicam, né? No caso concreto. Vocês, nesse momento, estão fazendo a VA3, que é uma petição inicial. Você está fazendo, Matheus? A VA3, petição inicial? A gente já terminou, já está no sistema já. Ah, já está no sistema. Mesmo assim, eu vou falar. Sabe por quê, Matheus? Porque se você pode trocar, se o que eu falar for influenciar. Vocês assistiram o vídeo que eu coloquei na VA3? Que ensinava a fazer petição inicial? Eu assisti uma parte dele, não assisti ele inteiro, não. E vocês viram que eu coloquei lá um modelo também? Vi o modelo, eu segui ele. Seguiu, né? Quando chegou na Sim. hora dos fundamentos jurídicos, você tacou lá um monte de artigo, ou você fez 3 parágrafos, um com o artigo, um com o ordenamento jurídico e um com a consequência jurídica, ou seja, fez o silogismo. Bom, não estou lembrando, não, mas eu acho que eu constei os artigos, sim. Não, Isso eu colocar os lembro. artigos, tudo bem. O que não pode é só colocar os artigos. Para cada artigo que você colocar, você tem que fazer a fundamentação jurídica, ou seja, então eu coloquei lá artigo 927 do Código Civil. E não é assim, fundamentos jurídicos, artigo 927 do Código Civil. Não. Fundamentos jurídicos, conforme artigo 927 do Código Civil, 2 pontos. Aquele que causa dano a alguém fica obrigado a indenizá-lo. Isso não é fundamentação jurídica, isso é citar artigo, tá? Aí você vem embaixo. No caso em tela, o réu bateu no carro do autor e não pagou pelo conserto. Mostrei o que aconteceu no caso concreto. Agora eu vou mostrar a consequência jurídica. Logo, está o réu obrigado a indenizar o autor. Vocês entenderam? Não basta na parte de fundamento, gente, simplesmente jogar um monte de artigo. A OAB, inclusive, fala que artigo, que a simples transcrição ou citação de artigo não será pontuada. Artigo, sem que eu fundamente como que ele se aplica no caso concreto, não é pontuado na prova do AB. Isso não está explicado no vídeo que eu coloquei para vocês ensinando a fazer petição. Gente, pegou aquele vídeo, foi assistir o vídeo fazendo a petição, tirou total. Sério. Tá?
Essa é a teoria da substanciação. É a teoria da substanciação que fala que eu não posso só jogar o artigo. Eu tenho que também fundamentar em cima do caso concreto. Ok, Matheus? Sim. Bom, e o terceiro é o pedido. O que é o pedido, gente? É a pretensão. É o que revela o objeto do processo, né? Bom, só que existem dois pedidos. Em toda petição, existem dois pedidos, né? O pedido imediato, que é feito ao Estado, e o pedido mediato, que é feito ao réu. Como assim, professora? Gente, o pedido imediato é feito ao Estado, sempre, ainda que minha ação seja contra o seu Zé da esquina e não contra o Estado. Por quê? Porque é o pedido para que o Estado processe e julgue, para que ele preste a tutela jurisdicional. Tá? E o pedido imediato é o que eu quero da parte contrária. Então, quando eu termino a petição, eu coloco assim, isto posto requer, tá? Que seja apresentação processada e julgado para condenar o réu a pagar R$1.000. A parte que eu falo, que seja apresentação processada e julgada, é uma exigência que eu faço do Estado. Quem que vai processar e julgar? Não é o seu Zé da esquina, é o Estado. Então, é um pedido contra o Estado, para que ele preste a tutela jurisdicional, né? Para condenar o réu a pagar R$1.000 de indenização por danos materiais. Esses R$1.000 de indenização por danos materiais, aí sim, é o pedido imediato. É o contra o réu, que é o réu que vai ter que cumprir. Tá? Alguma dúvida, Matheus? Tranquilo. Ótimo. Agora a gente vai passar para a identificação da ação. Tá? Como é que se identifica uma ação? Com o chamado princípio da tríplice identidade. Tá? Você identifica uma ação pelas partes, causa de pedir e pedido, acabei de falar. São os elementos da ação que identificam uma ação. Se eu tiver duas ações idênticas, como o exemplo que eu dei agora, da Maria, do José e do João, eu já falei isso para vocês antes, isso chama litispendência. Ou seja, duas ações com os mesmos elementos, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido tramitando ao mesmo tempo. Dois processos para resolver um conflito. Vai contra o princípio da economia processual, né, gente? E da segurança jurídica mesmo. Porque lembra, BH pode tomar uma decisão em contagem e outra. Qual que ele vai cumprir? Né? Isso chama litispendência. Duas ações idênticas tramitando ao mesmo tempo chama litispendência. Ok? Ok. Agora, eu posso ter duas ações idênticas. Uma já ter sido julgada e a outra ainda não. Então, presta atenção. Matheus, ajuizei uma ação de indenização por danos morais contra você, tá? O pedido foi processado e julgado. Você pagar R$1.000. Isso lá em 2018. Só que agora, em 2021, eu ainda estou precisando de dinheiro, estou numa pindaíba danada. Resolvo ajuizar essa ação de novo para ver se eu ganho um troquinho seu. Pode processar e julgar de novo? Quando é que você vai dormir tranquilo, Matheus? Garantia zero aí, né? Então, gente, se uma ação já foi julgada, aí é o seguinte, né? Vocês lembram? Coisa julgada material e coisa julgada formal? Ela tem que ter sido julgada, tá? Ela tem que ter sido julgada o mérito dela. Tem que ter tido uma sentença que extingue o processo com resolução do mérito. Uma sentença definitiva, que aí a matéria está definida, né? Então, se eu tiver uma coisa julgada material, eu não posso ajuizar a ação de novo para discutir aquilo. Lembra que eu falei um pouquinho? Por quê? Como diz o nosso amigo, é garantia jurídica. É segurança jurídica mesmo, Matheus. Tá? Então, deixa eu tirar uma dúvida. Pode. A senhora falou daquele instituto lá, quando o juiz ele não consegue esclarecer os fatos ali, ele dá uma sentença que não tem um efetivo resultado ali. Enquanto acontecer isso, a pessoa pode continuar ajuizando para se buscar ali? Pode. Imagina o seguinte, sabe aquela a ação de indenização por danos morais, Matheus? Sim. Que eu ajuizei contra você? Eu coloquei lá o endereço que você colocou na faculdade, né? Quando você fez matrícula. Mas você mudou.
E aí o juiz não consegue te encontrar no seu endereço. Então, ele me pede que eu informe outro endereço seu. Passa-se mais de 30 dias, eu não informo. O que o juiz vai considerar? Que eu, autor, abandonei a causa. E vai extinguir o processo sem resolução do mérito. O nosso conflito foi resolvido? Zero. Só aquela ação que acabou, por motivos processuais. E aí eu posso ajuizar novamente a ação de danos morais contra você? Posso, porque o conflito não foi resolvido. Aí não fez a coisa julgada material. Aí sim eu posso ajuizar novamente, ok? Tranquilo. Deu para entender? Deu sim, tá tranquilo agora. Ótimo. Gente, quando eu tiver litispendência e coisa julgada, não dá, não rola, não tem segurança jurídica, a gente acabou de ver, né? Então, na litispendência, a gente vai extinguir sem resolução do mérito o último processo a ser ajuizado e na coisa julgada também. Então, quando tiver litispendência e coisa julgada, um dos processos vai ter que ser extinto sem resolução do mérito. E é sempre aquele que foi ajuizado por último, tá? Bom, por fim, conexão. É o instituto indicativo de duas ou mais ações com a mesma causa de pedir e o mesmo objeto. Vai, é a mesma coisa, professora? Não. Reparem, as partes podem ser diferentes e até o pedido pode ser diferente. Pode ter só a mesma causa de pedir ou só o mesmo objeto, tá? Mas principalmente as partes podem ser diferentes. Na conexão, como elas não são exatamente idênticas, eu não vou extinguir nenhuma. As duas vão poder existir, mas elas vão ter que ser processadas e julgadas juntas. Por quê? Porque elas têm uma conexão, elas têm a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, se eu julgar separado, por juízes separados, eu posso também ter sentenças contraditórias. Então, na litispendência na coisa julgada, eu tenho a extinção do processo, sem resolução do mérito. Na conexão, não. Na conexão, os dois processos continuam existindo e eles são o quê? Apensados, unidos, para serem julgados juntos. Ok? Tranquilo. Tranquilo, Matheus? Maravilha. E, gente, essa foi a matéria de hoje. O que a gente vai ver na próxima aula? Prazos, tá? Prazos. Aí a gente encerra a matéria, tá? Na próxima aula, porque também né, nós estamos aqui no dia 22 de novembro, né? Tem que encerrar essa matéria em determinado momento da vida mesmo, não é mesmo? Aí, gente, tô com isso horrível, que olha só, coisa horrorosa, parece até adolescente, mas eu sou, né? Pela idade, eu sou praticamente adolescente. Aí, então, gente, é isto. Tem VA hoje, tem VA na próxima segunda também, que já está no sistema, que é a VA 4. Você já viu, Matheus? Já. Estudo dirigido, né? Oi? É um estudo dirigido, né? Isso. E aí encerrou. E na próxima aula a gente vai ver prazos, ok? Beleza. Então, deixa eu parar a gravação. Cadê? Onde eu paro a gravação? Aqui.